De volta para o segundo bloco do Sobriedade Sim, hoje com o seu Carlos Miguel Ribeiro, que veio nos dar testemunho de como a sua vida mudou e que hoje ele é um agente da Pastoral da Sobriedade. Mas o senhor dizia que quando estava na rua, o fato de não ter dinheiro nunca faltou para beber. Não. Tem sempre aquele que quebra o galho, aquele que paga, e aí o senhor continuou por um bom tempo, depois que saiu da casa do seu irmão. Inclusive, uma vez que eu estou lembrando num bar, eu cheguei para a pessoa e falei, paga tava com fome. Cheguei a passar 3 dias sem comer na rua, assim, sem comer, sem nada. Cheguei e falei para um amigo entre aspas, né? Ele falou, paga um salgado para mim. Eu falei, não, pagar salgado, porque se é uma pinga, eu pago. Tá vendo só? Tomei a pinga, né? Lógico. Claro. Na época. Então, e fui seguindo essa situação e nessa vida. Então você ficou muitos anos nessa luta aí com a bebida? Não, na rua, assim, morando na rua. Não, com a bebida. Com a bebida, muitos anos. Até que chegou um dia que... Como é que você resolveu? Não, eu cheguei numa situação, uma vez fui morar numa pensão, entendeu? Que meu irmão não podia morar com meu irmão, a gente não combinava. Isso. Entendeu? O serviço, eu ia trabalhar, não tinha onde morar. Inclusive, eu trabalhava numa firma, uma vez eu precisei pedir conta da firma, porque eu trabalhava, mas não tinha onde comer, onde morar. Entendi. Então, eu fui obrigado a sair. E fui morar numa pensão e trabalhar num sítio. E nessa pensão, o dinheiro que eu ganhava do sítio só era conta de pagar o quarto. O quarto que eu abrisse os braços, eu não conseguia, era pequeno. E eu alimentava durante o dia nesse serviço com a comida que sobrava do amigo meu que levava. Porque você não tinha Não como. tinha como levar. Levava até um caldeirão escondido para dizer pro cara do sítio que eu estava levando comida, senão não deixava ir. Entendi. Entendeu? E no domingo eu me alimentava eu tinha lá 1 litro de óleo, tinha um pouco de tomate, sal e comia, que no domingo o dinheiro não dava. E teve uma época, um dia... Não dava porque você pagava o quarto e não sobrava nada. Mas aí você já não estava bebendo mais? Estava bebendo. Então dava para o quarto e para bebida? Bebida. E teve uma época à noite que eu estava com tanta fome que eu cheguei a sonhar com comida. Levantei, fui até a lata de lavagem e andei comendo. Uma comida da lavagem que eu vi a mulher jogando, porque a fome é muito dura, né? Cheguei até nesse ponto, eu cheguei. Passei fome, comi lavagem. E foi aonde que o meu irmão, a única ajuda na época que me deu foi meu irmão. Ficou sabendo de toda essa história, mesmo a gente não combinando morar junto, ele me internou na Santa Fé. Como é que fala? Uma comunidade terapêutica, uma clínica? Isso. E ali eu fiquei 1 mês. Fui 1 mês, saí, fui trabalhar numa firma. Eu fiquei 9 anos sem beber álcool, sem tomar nada, depois dessa época. Tive uma recaída com um copo de cerveja. Achou que você podia tomar e que não tinha problema. Só que nessa época, quando eu fui trabalhar na Rainha, como Deus já começou a agir na minha vida. Deus começou a agir na minha vida desde quando eu era criança, né? Porque com certeza. Pelo que eu passei, só podia ser Deus estar me segurando ali. E nessa Você deu muito trabalho para os seus anjos da guarda. Dei. E nessa época, eu fui trabalhar ao lado da minha mulher, que é hoje, assim. Eu trabalhava, refilava sapato numa firma lá, trabalhava com sapato, e dava o sapato na mão dela. Olha só. E comecei a contar a minha vida para ela. Falando para ela que eu tinha largado de beber, só que eu não ia mexer com mais... Tinha ficado noivo 3 vezes, não queria saber de namorado, mais nada. Fui conversando com ela, conhecendo ela, daí 1 ano casamos. Mal sabia que já estava interessado nela. Não, ela que estava interessada em mim, eu contando a história, porque daí 1 ano a gente se casou, né? Quer dizer que Deus, quando eu saí lá dessa clínica, Deus me colocou do lado dessa pessoa, sabendo que essa pessoa que é minha mulher hoje, sabendo que ela ia ser a base da minha vida. Deus conhece o futuro, conhece o passado, o presente e o futuro. Deus já sabia que eu ia precisar daquela pessoa que ela ia ser a base da minha conversão e da minha... Coisa boa. Mas, e na época você não frequentava a igreja ou frequentava? Não, na época não. Inclusive a minha mulher que me ensinou eu ler a Bíblia. Ela que me ensinou tudo. E, graças a Deus hoje eu sou ministro da Eucaristia na minha igreja. Trabalho na igreja, sou São Cristão na igreja, entendeu?
E aí que eu estava falando mesmo. Aí, com o tempo, a gente começou a namorar e casamos. Aí fomos vivendo e tal. E numa época, numa noite de Natal, a gente bebê conversando, um amigo meu falou, pode tomar uma cerveja, não faz mal, um copo de cerveja não faz mal. Já parou faz tanto tempo? É, já parou. Tomei esse copo de cerveja e voltei a beber. Só que aí, por um lado eu tinha a base que era a minha família, né? E pro outro lado... O vício que tinha voltado. O vício que voltou outra vez, né? Para quem não sabe, o fato de parar de beber, você pode ficar muitos anos. É como se fosse um bicho adormecido lá dentro da gente, que você cutuca, ele está dormindo. Depois, se você dá alguma coisa para ele de bebida, ele volta com a mesma intensidade que ele tinha. Você volta no estágio que você tinha parado, há quantos anos for. Com a definição, a pessoa disse, é como se fosse uma vela que estivesse aqui, né? Soprou, ela apaga, mas ela está ali. Acendeu, ela volta com tudo. Deu aí, voltei a beber. E nessa luta aí, bebendo, mesmo, chegando tarde em casa, brigando, aí atrás de futebol, minha mulher sofrendo com bebida. Você tinha filhos já? Já tinha minhas 3 filhos já, minhas 3 filhas já tinha. E foi indo nessa vida aí. Aí você ficou bastante tempo bebendo? Fiquei bastante tempo bebendo. Até que? Até que uma época, numa briga, no Dia dos Pais, foi dia da Copa do Mundo, final da Copa do Mundo. Eu comecei desde cedo a beber, eu nem assisti quando o Brasil foi campeão. Aquele pênalti que o Baggio perdeu lá. E eu só fui assistir esse jogo no outro dia, que a minha mulher falou que eu tinha jogado um vaso na minha filha e tinha quebrado tudo em casa. Nossa. Aí começou novamente a luta para me largar de beber. E não consegui. Aí foi onde que eu parei e pensei, falei, Senhor, me ajuda, sozinho eu não consigo. Me ajuda porque eu quero largar, eu não quero perder minha família pela segunda vez. Não quero perder minha família, então o Senhor me ajuda. Sozinho eu não consigo. E naquela época não tinha, assim, um grupo de ajuda, igual tem hoje, né? Pastoral Sobriedade, muitas coisas. Não tinha, era muito difícil. Aí foi no Natal, na véspera do Natal, que a gente se reuniu na mesa. Todo ano, desde quando eu casei, eu fiz isso. Dava a mão na mesa e fazia rezar um Pai Nosso e agradecia aquilo que o ano que nós passamos, agradecer a Jesus que aconteceu e pedir para Ele, né, um ano melhor, em todo sentido. E todo mundo da minha família fez o seu pedido. E a minha filha mais velha, ela olhou em mim chorando e me abraçou e falou que o maior sonho dela é que eu nunca mais bebesse. E me abraçou, ficamos uns 40 segundos chorando nós dois. Só sei que eu amanheci no outro dia como nunca tivesse bebido na minha vida. Olha só. Eu tenho certeza que naquele dia Jesus visitou minha casa. Uma vez fizeram uma pergunta para mim na igreja, qual a primeira vez na vida que você teve experiência com o Espírito Santo? E eu fui esse dia. Que maravilha. O Espírito Santo veio na minha filha para falar aquilo para mim. E hoje está fazendo 20 anos, e dia 25 agora, 20 anos e 5 meses. Que maravilha. Eu parei de bebida. Vamos falar mais sobre isso? Não sai daí, você está vendo que hoje tem tanta coisa interessante. Volta para escutar o que o Carlos vai falar depois do intervalo.